Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Quem for chegando, puder me dar um alô. Se tá me ouvindo bem, me vendo bem, se tá tudo certo, quiser colocar aí pra mim nos comentários. Tudo bem com vocês? Olha, mais uma live, mais um encontro com vocês aqui nesta terça-feira, como já é de costume. Dessa vez eu avisei um pouquinho mais em cima, né? Mas, bom, estamos aqui, né? Todo mundo é notificado de que vai acontecer essa live. A ideia de hoje é falar um pouquinho sobre as consequências do fracasso na alfabetização. Obrigada, Cida. Obrigada, Gleice. Boa noite, Jaque. Obrigadão pelo alô de vocês. Então, obrigada, Carolina. Obrigadão. Então, vamos lá. A ideia, então, hoje é falar, assim, um pouquinho sobre as consequências, como eu estava dizendo, do fracasso na alfabetização. Quais são essas consequências? Bom, para isso a gente precisa voltar um pouquinho. Primeiro eu vou apresentar aqui um dado para vocês, mas depois também eu quero voltar um pouquinho num conceito de fato do que é a alfabetização. Eu já fiz uma live sobre isso, se você não viu, pode conferir lá no IGTV que tá lá. É exatamente essa questão, o que é a alfabetização, mas eu vou voltar aqui e eu vou retomar porque vai ser importante para a gente entender qual é o pior fracasso diante desse processo, que é a alfabetização. Vocês ousam dizer aí, vocês imaginam qual é, assim, se a gente falar desse processo de aquisição da leitura, né, da aprendizagem da leitura, o que para vocês seria o pior que poderia acontecer, assim? Qual seria a pior consequência, o que mostraria que a alfabetização fracassou? Então, o que é um sinal, um alerta que te mostra, nossa, para essa criança ou para esse jovem, para esse adulto, isso aqui é um sinal para mim que a alfabetização fracassou. Lá atrás, ainda que seja pessoas, né, com mais velhas, como eu disse, jovens, vocês ousam dizer? Tem alguma ideia aí para mim? Escreve aí nos comentários, gente. Aproveitando também para falar que você que tá aqui convida outras pessoas para assistirem essa live com você. Então, enquanto vocês vão escrevendo aí, eu quero ver, escrevam aí, escrevam, não precisam ter medo, escrevam nos comentários o que vocês acham que indica, que sinaliza que houve sim um fracasso na alfabetização. Ó, a Carolina comentou, minha filha terminar o primeiro ano sem saber ler, isso me preocupa. Perfeito. A aprendizagem, e o interessante que você comentou uma parte, né, do aprender a ler, né? Então, de fato, isso daí é preocupante. No primeiro ano, as crianças são capazes, sim, de saírem do primeiro ano lendo, né? Então, eu vou comentar sobre isso um pouquinho à frente. E tem outras pessoas aqui, o que vocês acham? Então, vão escrevendo aí. E, enquanto isso, convidem outras pessoas para participarem aqui também da live com a gente, tá? Quando vocês vão escrevendo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar um dado aqui. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Conseguem ver esse gráfico que eu compartilhei? Inclusive eu compartilhei no feed e depois se vocês quiserem salvar, né, guardar essa informação, mas aqui eu vou destrinchá-la um pouquinho mais. O que eu trouxe aqui? Ó, a Lucivânia comentou. Quando conhece as letras, mas não sabe ler e escrever, digo que a alfabetização fracassou. Perfeito. Isso também, né? Não aprendeu a ler, embora saiba as letras, às vezes sabe o alfabeto, sabe soletrar, né, letra, mas não consegue ler. Então, de fato, fracassou, né? Sobretudo se tem mais de 7, 8 anos, a alfabetização já ficou complicada, né? Já teve fracasso ali, embora possa se recuperar. E é isso também que eu vou falar, vou linkar lá no final da live, tá? Mas vamos lá. Esse dado aí mostra o que pra gente? Vocês conhecem esse dado chamado INAF? Tá aí, ó, as siglas. INAF de 2018 é um índice de analfabetismo funcional. Pode ser que você conheça, pode ser que você já tenha escutado falar em outros contextos e muita gente fala, né? Muita gente fala sobre esses índices porque ele é de fato assustador. Ele é de fato, quando a gente vê esses resultados, né, que foram compilados através de uma pesquisa feita pelo Instituto Paulo Montenegro, então, quando a gente vê isso, assusta. E qual foi o que é muito divulgado, que assusta muito, mas que tem outras coisas que eu vou destrinchar aí um pouquinho mais com vocês.
mas principalmente, né, que essa pesquisa foi feita em jovens e adultos de 15 a 64 anos. E vocês estão vendo esses bonequinhos aí, vermelhinho e verdinho? No total desses bonequinhos, nós temos 10, né? Nós temos 10 bonequinhos. E quer dizer aí, então, que 3 estão vermelhinhos e 7 estão verdinhos. O que isso está mostrando? Que esses 3 vermelhinhos, eles são aqueles que fracassaram na interpretação de texto. Então, não conseguem compreender aquilo que leem, que são considerados, então, os analfabetos funcionais. E esses outros 7, que seria equivalente a 70%, então nós teríamos ali, a cada 10 brasileiros, 7 que conseguem ser funcionalmente alfabetizados, que conseguem interpretar um texto, que conseguem ler um gráfico, que conseguem compreender uma informação. E só que, detalhe, dentre esses funcionalmente alfabetizados, nós temos os níveis, né? Então tem o nível elementar, que é o mais básico. Então a pessoa compreende, mas compreende no nível elementar, básico. Tem o nível intermediário e tem de fato um nível proficiente. Eu sempre faço essa indagação porque eu penso no seguinte: quando a gente está falando em nível proficiente, quer dizer que a pessoa tem proficiência de leitura, né? Proficiência de alfabetização. Ela consegue ler, ela consegue compreender. E isso seria o esperado quando a gente pensa na população brasileira, que ela é quase que majoritariamente já escolarizada. Então a gente espera que tanto tempo na escola trouxesse então e gerassem pessoas proficientes, não é mesmo? Vocês não esperariam isso? Eu espero isso. Eu espero que o natural seria isso, né? O normal, o esperado seria isso, que as pessoas estejam na escola, são obrigadas a ir da escola e, como consequência, elas tenham aprendido o básico, pelo menos o básico, que é ler e escrever e compreender com proeficiência, ou seja, no nível mais alto. No entanto, quando a gente olha esses dados, eu vou desativar o comentário só um segundo para poder mostrar aqui para vocês, mas quando a gente olha esses gráficos, eu que fiz aí embaixo, né, quando a gente vê esse gráfico aí dos dados do ensino superior, olha só, a quantidade, a porcentagem, essas barras são a porcentagem. Olha só a porcentagem lá na linha do superior, olhando na coluna do proficiente. Qual número vocês veem ali? 34%. Então, quando a gente olha lá no ensino superior, sabe aquelas pessoas que já têm ensino superior, que já têm graduação, às vezes já tem até pós-graduação, tem outros níveis de escolaridade. No entanto, apenas 34% dessa população com nível superior é considerada proeficiente. Então, imagine, já passou ao menos ali 15 anos dentro da escola, não, 15 anos, 12 anos, 11 anos dentro da escola, pelo menos mais 4 anos em uma universidade e mesmo assim apenas 34% é considerado proficiente, sendo que a maioria está nesse nível, elementar ou intermediário. E dentro do analfabeto funcional, mesmo dentro do superior, ainda tem 4%. Então, o que esse tipo de dado mostra? Que, embora nós tenhamos avançado em termos de escolarização, nós não avançamos em termos de qualidade de ensino, em capacidade de formar pessoas que consigam ao menos fazer o básico ou ser proeficientes naquilo que elas aprenderam, né, na nossa língua portuguesa e no básico da matemática. E, além disso, a gente tem esse dado que eu falei, de 3 a cada 10 brasileiros analfabetos funcionais. E por quê? O que tem a ver, então, o analfabeto funcional? Deixa eu ativar os comentários de novo. E o que tem a ver o analfabeto funcional com o fracasso na alfabetização? Por que eu fiz esse link, né? Por que esse link existe? Por que existe essa relação? Por quê? Afinal, se uma pessoa ela é analfabeta funcional, embora ela declare que leia, embora ela até leia, né? Embora ela até consiga, de repente, ter acesso a algumas palavras ali, ela não compreende aquilo que lê
com uma capacidade de interpretação, com uma capacidade de trazer aquela informação para a sua vida prática, de retirar uma informação de um texto. Então ela não consegue fazer um uso daquilo que ela teoricamente está lendo. Isso daí me parece muito com o que Santo Agostinho já falou num livro dele, no De Magistro, lá no século IV, século V, né? O que ele falava? Que as palavras, quando a gente não consegue acessar significado, as palavras elas são apenas ruídos, né? Elas são ruídos sonoros. Então, para muitas pessoas, imaginem que elas vivam nessa situação, que as palavras são proferidas, as palavras que às vezes são até saltadas ali do texto, que ela consegue, de repente, por alguma forma, ler, né? Se quer que ela, vamos supor que ela esteja lendo por memorização ou por qualquer outra forma, mas aquelas palavras não passam de ruídos sonoros. Por que isso? Porque ela não consegue acessar o que aquela palavra quer dizer. Ela não consegue entender o significado daquela palavra. Ou logo, ela não consegue compreender. E isso está relacionado com a alfabetização, porque daí eu preciso voltar exatamente nessa questão do que é a alfabetização. Daí eu vou mostrar aqui para vocês. A alfabetização, ela é o que então, né? Por definição, ela é a pessoa dominar o sistema alfabético e ser capaz de ler e escrever. Então, entender o que é o sistema alfabético, ser capaz de ler, usar aquela informação e do sistema alfabético que lhe foi ensinada, né, que ela aprendeu, para ler e para escrever. Nesse sentido, no primeiro momento, a pessoa tem que aprender a ler. Né? Então, primeiro de tudo, ela precisa aprender a ler. É o primeiro passo nesse sentido da alfabetização. Para depois, a finalidade dessa aprendizagem, para depois ela conseguir produzir e compreender texto. Então, se a gente tem lá na frente analfabetos funcionais, pessoas que não conseguem compreender o que leem, elas falharam de alcançar essa finalidade da alfabetização. Elas não são pessoas capazes de ler para aprender, de ler e se tornar com essa informação, né, com essa aprendizagem, se tornar nesse sentido pessoas mais cultas, mais informadas e fazer uso dessa informação, né? E qual é o grande problema que acontece quando tem um fracasso nessa primeira etapa ali na alfabetização, nessa etapa mais elementar, que é aprender a ler? O que pode ter acontecido ali que a pessoa não conseguiu aprender a ler? Lógico que a alfabetização envolve diversos processos, eu vou aqui me ater ao domínio desse sistema alfabético, mas envolve outros processos que eu vou falar um pouquinho lá na frente, no momento que a gente pode aprofundar, tá? Mas, por exemplo, Moraes, no seu livro A Arte de Ler, comenta que, nesse sentido, a dificuldade em aprender a ler pode significar que a pessoa levantou hipóteses erradas sobre o sistema alfabético. O que seria isso? O sistema alfabético que é formado pelas letras do nosso alfabeto, cujas letras representam os sons da nossa fala. Então, se a gente deixa a cargo da criança descobrir o que essas letras são e o que essas letras representam, se a gente deixa a cargo da criança tentar compreender o que a letra significa e como a escrita representa a nossa fala, a gente pode estar liberando um caminho perigoso que muitas crianças não conseguem levantar hipóteses corretas sobre essa relação letra-som. Então, quando a gente tem uma alfabetização, por exemplo, como é a grande parte da alfabetização que acontece hoje no Brasil, que é uma alfabetização por esse levantamento de hipóteses a cargo da criança, a partir de textos, associando a imagens e todo esse contexto que a gente sabe que é problemático, que eu já venho falando com vocês nessas lives, né? Então, assim, se você está um pouco perdido, você pode ver as lives anteriores que a gente foi fazendo um caminho para chegar até aqui, né? Mas desses grandes problemas é deixar a cargo da criança tentar
entender que aquela letra que ela tá vendo representa um som da nossa fala, que se coarticula com aquilo que falamos, né? E quando a gente não ensina isso de uma forma explícita, o risco é grande de deixar a criança levantar hipóteses erradas sobre o que o sistema alfabético é, de fato, né? E aí tem esse estudo de Van Berger de 2020 que levantou o quê? Dificuldades de decodificação, né? Nas crianças aprendizes ali no início da alfabetização, impactam na compreensão de texto nos anos posteriores. Então, as crianças que já apresentaram dificuldades no início da alfabetização, é muito provável que elas venham carregando essa dificuldade ao longo do tempo e dificultando a compreensão de textos ao longo do tempo. Isso porque se ela não aprendeu lá inicialmente dominar o sistema alfabético, se ela não aprendeu como dominar esse sistema alfabético de uma forma correta, se ela não aprendeu a ler e a escrever corretamente, a chance é grande que ela não atinja a finalidade da alfabetização. Então, produzir e escrever textos produzir, escrever e compreender textos vai ficar muito difícil, né? Então, nesse sentido, a gente tem aí uma das principais consequências, né, do fracasso na alfabetização, que são pessoas que dão a impressão de que aprenderam a ler. Mas como assim, Mariane, dá a impressão de que aprendeu a ler? Porque às vezes não consegue acessar significado, como aquilo que eu falei, né, lá de Santo Agostinho. As palavras, elas são ruídos sonoros apenas, porque escapa da compreensão, escapa do acesso ao significado. Aquelas palavras são amontoado de letras que por um momento ela memorizou, a pessoa memorizou, ou por outro momento ela pode pular, inclusive, palavras para tentar entender um texto, tentar ler um texto. Então pode ser que ela tente ler por contexto e pule ali muitas palavras e com isso não consiga acessar e compreender todo aquele texto, porque, como eu disse para vocês, tem um estudo de Capovilla que ele aponta que para compreender um texto, pelo menos 70% das palavras precisam ser precisamente decodificadas. E eu disse aí num estudo, acho que na última live, né, que os estudos da Inger Enquist, no seu livro a Educação Guia para Perplexos, ela é ainda mais conservadora e ela diz que não é 70%. Na verdade, ela diz que precisa compreender mais do que 90%, precisa acessar significado mais do que 90% das palavras. Ou seja, não adianta ler por contexto, não adianta ler algumas partes. Sabe como a gente aprende uma língua nova? Igual você vai aprender o inglês, por exemplo. Às vezes eu faço muito isso, porque às vezes tem muitas palavras no inglês que eu não sei o significado de todas elas, embora eu até consiga decodificá-las. Então, ou porque eu já vi muito, né? Enfim, mas eu passo por elas e acabo tentando ler por contexto. Lógico que, às vezes, quando vai ficando um texto mais sofisticado e que eu percebo que tem muito mais palavras que eu não conheço, aí eu preciso de um dicionário, eu preciso fazer uma consulta ao dicionário, efetivamente, para garantir a compreensão daquele texto, porque é isso que fica muito difícil, né? A gente entender um texto sem conseguir acessar o significado das palavras. Imagine o quanto é mais difícil quando a gente nem sequer consegue decodificar as palavras, quando nem sequer consegue, de fato, acessar pronúncia correta, nem sequer consegue acessar, por exemplo, colocar ali no seu lugar correto a sílaba tônica da palavra. Por exemplo, se eu falo mágica, né, lá, mas aí a pessoa não sabe que aquela acentuação, aquele sinal gráfico significa uma sílaba tônica dentro do má, e eu tento ler mágica. Eu não acesso o significado, por mais que eu saiba o que é mágica do ponto de vista da oralidade. Então vocês vejam que quando faltam alguns elementos muito básicos ali das questões ortográficas, das questões que são questões também que fazem parte
da aprendizagem, da leitura, e conforme você vai lendo mais, vai tendo mais acesso, vai se aprofundando mais no texto e vai conseguindo decodificar melhor todas as outras palavras, aí fica muito difícil entender, fica muito difícil decodificar corretamente. Então vocês vejam que a dificuldade ela vai se somando. Então quando a gente não aprende a ler, a consequência disso direta é, com o passar do tempo, ter muita dificuldade em compreensão de texto. Então, um dos piores, né, as piores consequências do fracasso na alfabetização é, de fato, quando a gente percebe que a criança não compreende o que lê. E aí, o que eu faço com isso? O que vocês acham? Vocês acham que existe estratégia somente de compreensão? Quando nem sequer, né, quando tá provado que nem sequer a criança consegue decodificar? Será que existe? Vou deixar vocês responderem aí. Enquanto isso eu vou trocando aqui. O que vocês acham, gente? Será que existe alguma estratégia unicamente de compreensão que vai conseguir resolver esse problema de base da decodificação? Não existe, né? Não existe quando o problema está na base de tudo, quando o problema está no início de tudo, que é esse domínio do sistema alfabético. Quando a criança não consegue dominar esse sistema alfabético, não consegue saber o que fazer com aquelas letras que estão diante dela, que formam aquelas palavras, né? Então, além da dificuldade, lógico, de incompreensão de textos que ela carrega, tem outros elementos ali que vão já mostrando sinais de alerta que já mostra que a alfabetização não está indo do jeito legal. Como, né, por exemplo, quando a criança não consegue, né, ela tá ainda nessa fase de tentar decodificar, mas ela não consegue, por exemplo, compreender o que é dígrafo. Porque imagina, se você faz uma estratégia de ensino, que é o C de casa, né? Se você ensina para a criança, C de casa, B de bola, né? O H de herói, né? Enfim, você vai trazendo esses elementos para ela. Quando ela vê juntar o C e o H, ela fica lá. É o H de herói, o H não tem som, né? Porque o herói tem um E ali, o C é o K, ou é o casa, né? Então é o K. O que eu faço aqui com esse CH que está diante de mim? Né? Quando eu não ensino explicitamente que o dígrafo são duas letras que representam um único som, né? E que som é esse? Que som que esses grafemas ali juntos, né? Aquelas duas letrinhas que formam um grafema, que representam um som da nossa fala. Então você imagina, a criança não sabe, então palavras como chuva, pode ser que ela decore porque são palavras mais frequentes, vai estar muito em texto, a professora usa como exemplo, mas conforme vai passando o tempo e vão vindo novos textos um pouco mais sofisticados e que aquele CH formam outras palavras que não são muito comuns, ela não tem aquela memória, ela não tem aquilo de memória, então ela já não sabe o que fazer ali para ler aquela palavra. Então veja só, né? Então ela, de repente não ficou claro para ela essa associação daquelas letras formando um som de sh, não um som de k. Com H que não tem som nenhum. Vocês entendem como vai ficando complexo quando a gente... Isso aí já vai mostrando que teve algum fracasso, que alguma coisa a criança deixou de compreender lá no início de tudo, lá no início do processo da decodificação, lá no momento de aprender a ler. Né? Tem outras questões também, quando a criança ela vai escrever, né? Então você pede para ela escrever alguma coisa e ela escreve tudo junto, ela não consegue perceber que as palavras têm espaços entre elas, ou algumas palavras que deixam dúbias, né? Por exemplo, com certeza, ela não consegue perceber que tem essa separação, e aí ela vai lá e escreve tudo junto.
crianças, jovens, tem muita gente jovem, muito adulto que escreve essas coisas erradas. Por quê? Escapou para eles algumas compreensões da base da aprendizagem ali, da leitura e da escrita, né? Então, assim, erros ortográficos básicos relacionados à fonologia. Então, assim, a criança tenta escrever bonito, né? E escreve como fala, bonito. Às vezes vai lá, usa o U e não teve a correção adequada. Quando não se tem a correção adequada, porque essa questão de mapear pelo som vai ser uma fase que a criança até vai passar porque ela está presa nisso, né? Mesmo aquelas crianças que aprenderam por essa instrução fônica. Mas quando tem ali um professor atento e já corrige, já fala, olha, nesse caso você está ouvindo o U aí, mas se usa o O corretamente e tal. Então aí você já corrigiu, já não vai ter esse fracasso, esse erro mais relacionado, você já está corrigindo. Mas quando não se corrige, esse erro ele se perpetua, né? Então ela vai ficar lá preso ao bonito, ao escola, escrevendo com I, escola, com I, né? Lembra aquele exemplo clássico da Carla Pérez lá naquele programa de televisão, né? Acho que era, enfim, não lembro como era, que tinha que falar as letras e ela falava o I de escola, né? Porque ela tá presa ali aos sons e não teve a correção no momento adequado, já mostrando que ficaram falhas lá no processo anterior, né? No processo básico ali de aprender a ler e a escrever corretamente. Porque imagina, erros ortográficos também relacionados à morfologia de palavra, por exemplo, saber que laranjeira vem de laranja, né? Que se usa o J na laranja, logo eu vou usar o J no laranjeira, embora o som do G, quando junta com E, fica também com o som, do mesmo som de J, né? Enfim, todas essas incompreensões que você vê. A língua, para essa pessoa, é um ruído sonoro. Ela não consegue compreender de uma forma mais bem ordenada, bem sistematizada daquilo tudo e assim aprender a ler e a escrever corretamente, né? Então, essa questão também de acesso da sílaba tônica, como eu disse, não saber que um acento, né, um sinal gráfico ali, né, um sinal diacrítico significa uma entonação mais forte naquela sílaba. Então não ter noção. Eu tenho relatos, né, igual alguém escreveu aí, alunos de 5º ano que não conseguem acessar a sílaba tônica, que não conseguem entender o que leem. Por quê? Porque todas essas questões básicas lá no aprender a ler ficaram para trás. E por que não que tudo isso seja matéria de alfabetização, mas o que acontece? Quando uma criança ela aprende a ler corretamente, quando ela tem a base correta, o que vai acontecer? Quanto mais ela for avançando, mais ela vai ler e mais ela vai aprender. Mas quando a gente tem uma base fraca, uma base que não garantiu essa aprendizagem da leitura correta, o que vai acontecer? Menos ela vai ler. É aquele efeito Mateus ao contrário, né? Acho que é o Stanovich, ele é um autor, um pesquisador americano que ele traz essa definição, né, do efeito Mateus ao contrário, né, que quando a criança mais aprende a ler bem, mais ela vai ler, né, então, mas quando ela aprende a ler mal, menos ela vai ler. Então, se vocês vejam que se a gente não consegue ensinar e a criança aprender corretamente a decodificar no seu âmbito mais básico, quando ela não consegue garantir a aprendizagem da leitura, fica muito mais difícil ela manter-se lendo e ela avançando nessas outras questões aí e não deixar nenhum fracasso na alfabetização, né? Permitir que ela avance e ela vá avançando nessas outras compreensões de não aglutinar certas palavras, de não cometer erros ortográficos, de não cometer erros associados à morfologia, sílaba tônica e, consequentemente, não cometer erros de incompreensão de textos, né? Olha, a Andreia comentou aí, olha, Andreina. Infelizmente, são consequências graves para a aprendizagem. Alunos de 5º ano que não estão alfabetizados. Exato, que não estão nem no nível
mais básico, que dirá compreender ainda aquilo que eles precisam compreender para ler, para avançar, né? O ler para aprender agora, né? Primeiro aprender a ler e depois usar essa leitura para aprender, né? Ler para aprender. Então é isso, essas dificuldades vão se somando e não tem outra forma a não ser a gente pensar lá no início, né? Nunca tinha pensado nisso, a Aline comentou, nunca tinha pensado nisso, que aprender a ler de forma ruim, ele não será um leitor assíduo. Tem a ver mesmo, e tem muitos estudos, Aline, que correlacionam isso, né? Que quando não se aprende a ler, aquilo que a gente não sabe fazer bem, a gente tende a se afastar, não é? Então, quando eu não sei fazer bem alguma coisa, por exemplo, eu não sei bem praticar um esporte, eu não sei jogar vôlei bem, o que eu vou fazer? Ou eu vou trabalhar a base, aprender o básico, o que é um saque no vôlei, o que é um bloqueio, o que é um voleio, né? Vou aprender tudo isso no básico para depois efetivamente jogar e jogar bem e jogar cada vez mais, ou eu vou me ater daquilo, daquela realidade. Então eu não quero aprender e eu não vou aprender, né? Na aprendizagem da leitura é a mesma coisa. É a mesma coisa, quando a gente não domina as habilidades básicas, quando eu não sei o básico, quando eu não consigo, no mínimo, decodificar, quando aquela leitura ela é estressante, quando eu tenho que me preocupar com qual palavra vem em seguida, qual é aquela parte da palavra que eu sei que eu não sei ler, eu sei que eu não tenho segurança, eu sou inseguro para ler, porque no fim essa insegurança está mostrando uma incapacidade. Mas não é porque a criança é incapaz, é porque muito provavelmente ela não foi ensinada a ler da forma correta. Ela não foi ensinada a como acessar aquele código que inicialmente está disposto ali para ela, né? Então a consequência disso é ela ler cada vez menos. Só que nesse contexto, quando uma pessoa não sabe ler e lê cada vez menos ela vai saber e menos ela vai ter a chance de aprender a ler. Então, por isso que a gente precisa, sim, se preocupar com essa base. Essa base do aprender a ler, ela é o que vai solidificar tudo que vai vir lá na frente, né? O ler para aprender. Então, eu preciso garantir que a criança vai aprender a ler corretamente para que cada vez mais ela queira ler. Como eu disse, esse efeito Mateus na leitura, ele foi estudado, Stanovich apontou e ele realmente existe, né? E tem outras consequências ainda em consequência disso, né? Outras consequências que acabam ocorrendo. O que seria, por exemplo, sabe aquelas crianças que para não demonstrarem a incapacidade, elas se colocam lá como bobo da corte, tem bobo da sala, né? Então elas sabem que elas não conseguem, então para não mostrar que eu sou incapaz, que eu tenho insegurança na leitura, eu não vou fazer nada aqui na sala, eu vou atrapalhar todo mundo, eu vou bagunçar essa sala aqui, ninguém vai aprender. Se eu não aprendo, ninguém vai aprender. Isso tem sido cada vez mais comum, não tem? Vocês no ambiente escolar, vocês têm visto isso cada vez mais precocemente. E usualmente são aquelas crianças que fazem toda a atividade, aprenderam tudo bonitinho, terminaram e aí vão fazer bagunça. Pode até ser que elas vão ali depois, né, que elas comecem a agir capitaneadas por outras crianças, mas geralmente quem começa é aquela criança que já tem uma dificuldade de aprendizagem, que já mostrou que não está conseguindo acompanhar a turma. Por quê? Ela vai se esconder atrás disso. Então tem vários estudos que têm correlacionado a isso. Então, os fracassos na alfabetização, quando eu trago aqui para vocês nesses termos mais técnicos, é só para a gente ver o que é mais óbvio que nos cabe, mas tem várias consequências que a gente não vê a olho nu uma relação muito estreita, mas que certamente estão relacionadas. A criança quer sair da escola, a criança não quer mais ir, a criança se sente insegura não só para ler, mas para qualquer outra atividade. Porque imagina,
quando ela vê que metade da sala está avançando e ela ou aquela outra metade não está, e ela vê o tempo passar e elas não conseguem, porque elas não foram ensinadas corretamente, vai ficando cada vez mais nítido para ela que de repente aquilo não é para ela. Então ela se afasta da aprendizagem, de repente vai procurar outras coisas para fazer, enfim, né? Vai se comportar mal dentro da sala de aula. Então, como eu disse, outros efeitos como consequência de uma alfabetização fracassada. Então, inclusive, tem vários outros estudos que correlacionam o fracasso, né? Como o aumento, tem alguns estudos americanos que relacionam até a questão de saúde. Então, a questão de saúde, pessoas que podem se adoecer mais porque não conseguem compreender, por exemplo, ler bulas de remédio, não conseguem fazer uso adequado de um medicamento, porque nem sequer aprenderam a ler e não conseguem compreender aquilo ali que está escrito, né? Ainda mais uma bula de um remédio, por exemplo. Tem relacionados também a casos de fatalidades, a criminalidade nos Estados Unidos, uma maior concentração de presos americanos sendo analfabetos, né? Ou com baixa capacidade de ler e compreender e tudo mais. Então tem vários fatores que vão se correlacionando, sim, e que a gente vai vendo que não é só alfabetização, aquilo que eu falei na última live. No fundo, isso que a gente faz, se preocupar em como ensinar uma criança a ler e escrever corretamente, nunca vai ser somente sobre a alfabetização, nunca vai ser somente sobre a aquisição da leitura e da escrita, esse elementar do ser humano. Não, vai ser sobre tudo que vem depois e que pode ser determinante para uma vida, que pode ser uma vida voltada ao estudo, a procurar dentro do livro, dentro da escola, aprender com mais velhos aquilo que a sociedade já sabe que foi bom um dia, ou não, ou deixar de fazer tudo isso, né? Então, quando vocês se depararem com crianças, independente da idade, eu sempre falo isso, a alfabetização não é uma questão relacionada estritamente à idade, mas ao desenvolvimento de habilidades. Então, quando vocês se toparem com crianças e com jovens, até às vezes mais velhos, com dificuldade de acessar e decodificar, compreender textos, não tenham receio de voltar atrás. Pode parecer um passo atrás que vai atrasar essa pessoa, muito pelo contrário. Às vezes falta muito pouco para esse jovem avançar rumo à aquisição da leitura e da escrita. Às vezes falta muito pouco. E esse pouco que falta pode ser exatamente esse domínio desse sistema alfabético. Eu quero até trazer uma frase aqui do José Moraes, né, nesse livro Arte de Ler, que ele fala, que ele cita a importância da reeducação dirigida para a decodificação, que, embora não fácil, mas também não é impossível. O reeducador deve ter em mente que seus esforços, se forem produtivos, são altamente gratificantes, tanto para o leitor deficiente como para ele próprio, né? Para aquele que ensina, aquele que consegue resgatar uma criança, um jovem que ficaria ali à mercê, né? Então, com efeito, quando não há um déficit cognitivo adicional, uma vez ultrapassada essa barreira fonológica, o nível de leitura pode tornar-se bastante elevado. Então, em crianças que tenham um déficit de decodificação e também no nível cognitivo geral, deve-se trabalhar duas competências ao mesmo tempo, né? Tanto a compreensão, às vezes a capacidade de compreensão oral que precede essa textual, né? Quanto também a capacidade de decodificar. E é muito comum nos depararmos com estratégias que visam reforçar somente o campo da compreensão leitora e que deixa a decodificação. Então, às vezes chegam ali crianças que não compreendem e a professora fica lá no terceiro, quarto, quinto ano só tentando reforçar a compreensão, só que não percebe que nem sequer aprender a ler, saber ler aquela pessoa sabe. Então precisa ter esse olhar atento e apurado para ver se tem essas dificuldades aí, tá mostrando coisas que estão mais anteriores, né? Problemas de base, problemas que vêm
antes. Para quê? Por que isso é importante? Porque esse erro, né, essa dificuldade na aprendizagem, pode estar na aprendizagem da leitura. E para ajustar isso, precisa voltar na raiz do problema. Então precisa voltar na alfabetização no seu ponto mais elementar, que é naquele ponto lá que é o primeiro, para dominar o sistema alfabético. O que eu preciso fazer com essa pessoa para que ela domine o sistema alfabético e seja capaz de ler e escrever? Então, aquele ponto que eu falei, não se trata de idade, mas de desenvolvimento ou não de habilidades. Então, se não sabe, eu preciso ensinar. Mesmo que tenha 10, 11, 12, 18 anos, não adianta, não tem estratégia de compreensão leitora que resolva, remedie um problema de dificuldade de aprendizagem de leitura, de dificuldade de decodificação. Não vai existir, não vai ser suficiente para resolver de vez essa situação dessa pessoa, tá? Então, a ideia era essa. Então, eu vou mostrar mais uma figura aqui para ficar bem na nossa cabeça, que eu acho que imagens sempre nos ajudam a visualizar a situação toda. Aprender a ler é a base de uma casa, né? Então, ela é o alicerce de uma casa. Eu também sempre trago isso como a questão da árvore, né? Então, é a raiz, é a base de tudo. Então, voltando aqui, aprender a ler é a base de tudo, é onde começa, onde deve começar tudo que vem depois ali nas etapas escolares, né? Obviamente nas etapas formais. Depois ela vai usar essa aprendizagem da leitura para aprender. Mas primeiro a base, o alicerce da casa é aprender a ler. Então, se vocês toparem com crianças que têm dificuldades nessa base, não conseguem ler, não adianta ficar forçando compreensão leitora, interpretação de texto e isso. O que você acha que está escrito aqui? Não perca seu tempo. Ensine de forma explícita o que está escrito ali para a criança. Não é um segredo. Não tem que ser um mistério. Ele é um código do ponto de vista para representar a nossa fala. Mas a gente dá a chave para abrir esse código, né? Então, para que depois essa base da aprendizagem, ela permita que se avance rumo à escrita ortográfica, né, a escrita correta, desenvolvimento de fluência leitora, ampliação de vocabulário cada vez mais, porque uma coisa é ouvir, uma coisa é ler, né, você vai lendo outras coisas que de repente você não escuta, né, e você mesmo lendo, isso é bom, não só mais ouvindo alguém ler para você, e para no fim chegar na finalidade da alfabetização, que é a compreensão leitora, né? Então, para chegar nisso daí, nessa etapa final. E aí, gente, eu acho que deu pra ficar, assim, mais claro impossível, ainda mais com essa imagem aqui agora, que a gente precisa, de fato, garantir, para que não fiquem fracassos nessa alfabetização, né? A gente precisa garantir, de fato, a aprendizagem. Já estou revendo o curso Casa de Letrinhas pela segunda vez. Não me canso de te ouvir, Mário. Que bom, Edilane, que bom. Faça bom uso. O Casa de Letrinhas você tem acesso por 3 anos. Então faça mesmo, leia, escuta de novo, veja de novo. Sempre tem algo que a gente consegue aprender novamente, né? E também lendo ali os materiais. Enfim, é isso mesmo. E que sorte as crianças que estão ao seu redor têm, né? Sorte, eles são crianças muito... Tenho certeza que terão um ensino de muito alta qualidade. E falando nisso, gente, sobre essa questão da alfabetização, né? Como alfabetizar da forma correta, o que eu preciso ensinar, o que eu preciso, de fato, seguir para ter um sucesso na alfabetização. O que eu vou fazer? Eu já estou avisando com muita antecedência para que vocês se programem, se inscrevam em 3 aulas gratuitas. Aliás, são 4 aulas gratuitas que eu vou dar em agosto. No dia 2, 3, 4 e 7 de agosto. Serão 4 dias de aulas gratuitas. Então, em primeira mão, estou dizendo aqui para vocês nessa live.
E lá nessas aulas, porque vocês vejam, aqui eu faço as lives, mas eu faço com intervalo de uma semana, né? E às vezes os temas, eles não são completamente conectados. Então é muito diferente do que é uma aula. Então, nesta aula gratuita, nessa sequência de aulas gratuitas, eu vou conseguir aprofundar, organizar um pouquinho mais o pensamento para vocês entenderem o que é a alfabetização do ponto de vista de uma abordagem fônica. Então, quem já vai participar dessas aulas gratuitas, já vai sabendo que a minha abordagem é a defesa pelo ensino explícito da relação letra-som, e o método de alfabetização que mais se assemelha a isso é o método fônico. Então, quem já vai assistir essas aulas já está sabendo que a gente vai estar falando de tudo nesse contexto de alfabetização, nesse contexto do método fônico. Olha que legal, de uma forma bem explícita, o que é o método fônico, como avançar, aprendendo, né, ensinando uma criança a ler pelo método fônico, por que o método fônico é superior, como que você pode se destacar com o uso desse tipo de alfabetização, de método de alfabetização, né? Enfim, tudo sobre isso eu vou abordar nessas aulas gratuitas. Essas aulas gratuitas, como eu disse, 2, 3 e 4 de agosto e no dia 7. Então já marca na agenda, e para garantir o seu lugar e já entrar nos grupos, né, de WhatsApp, no grupo de e-mail, vocês precisam ir lá no link da minha bio. Então é só ir no link da bio, se inscrever, deixar seu e-mail, deixar o seu contato, entrar no grupo de WhatsApp e já garantir o seu primeiro acesso ali para que nos dias que forem as aulas você receba os links das aulas, tudo certinho. Então, quem quer ensinar como ensinar uma criança a ler e a escrever da forma correta, da forma que funciona, da forma que a gente não deixa esses buracos aí na aprendizagem, que a gente não deixa espaço para fracassar na alfabetização, porque não precisa ter fracasso na alfabetização. Então, vocês podem se inscrever nesse link da bio, tá? Serão aulas gratuitas que antecedem a abertura do curso, que é um curso reestruturado. O Casa de Letrinhas, ele vai ser reestruturado, não vai chamar mais Casa de Letrinhas, vai chamar um curso de formação de alfabetização pelo método fônico, tá? Bem claro, bem explícito, bem mostrando aquilo que a gente veio. A gente veio para efetivamente mostrar que tem sim um método mais simples, mais eficiente, mais fácil de ensinar as crianças a ler, e a gente não precisa ter receio de defender isso, tá? Então eu vou trazer tudo isso dentro dessas aulas gratuitas para depois, quem quiser, de fato, ter uma formação mais completa, entra no curso completo, que aí sim é pago, certo? Acho que deu para entender, né, que é esse o nosso caminho. Então, Geice Fernanda, quem mais comentou aqui que quer participar? Nossa, perdi, gente. Quem mais? Eu perdi, teve outras pessoas que comentaram, mas não dá pra... Mas manda aí, eu quero. Quem quer participar dessas aulas, manda aí, escreve aí, eu quero, estarei lá, isso é legal. Anima outras pessoas. A Juliette, acabei de fazer a inscrição, isso aí. A Elisângela, a Nayana. Quem mais? A Rita, do grupo de estudos. Oba, Rita, que legal! Isso aí é outra novidade também, né, para as minhas alunas. Bom, ótimo, Rita, te espero. A Lígia, a Aline, então vocês, a Edna. Vai, gente, manda aí então, porque daí a gente vai conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida também, a Carolina, eu estarei lá, a Fê Muriel, a Maria da Conceição, a Rosane. Isso aí, olha, é só... Essa live vai ser apresentada no YouTube? Isso, tudo no YouTube. Tudo no YouTube. Fátima, essas aulas serão todas no YouTube. 2, 3, 4 e 7 de agosto. Mi, te espero também, Mi. Mi Alves. Então, é só vocês irem no link da bio, se inscrevam. São aulas, inicialmente, aulas gratuitas, como eu disse pra vocês. Nesse caminho das aulas gratuitas, eu vou explicar, né? Aprofundar nesses temas que eu trago aqui dentro do perfil de uma forma mais sistemática.
E depois, quem precisa ensinar a criança a ler e a escrever corretamente, entra no curso de formação pelo método fônico, de alfabetização pelo método fônico. A Rosane, eu vou estar com certeza. A Márcia, eu já trabalho com método fônico, mas eu quero aprender mais, quero fazer. Que bom, Márcia, que bom, ótimo. Então participe, né, nessa primeira etapa. Eu sempre gosto de fazer essas aulas gratuitas antes, porque eu acho que é uma forma de vocês entenderem a minha dinâmica, me verem como professora, não aqui apenas em live, né, porque na live, como eu disse, as coisas ficam um pouco corridas, né? Porque teve coisa que eu falei em outra aula, então fica um pouco, às vezes, a gente fica um pouco perdido. E dentro dessas aulas, dessa sequência de 4 aulas, eu consigo dar uma organização maior de pensamento, vocês entendem um pouquinho mais o caminho que a gente vai seguir. E aí, como eu disse, quem assim, nossa, eu gostei disso, eu gostei dessa abordagem, eu preciso disso, de uma forma mais organizada ainda, né? Ter acesso por 3 anos, ver e rever, como a Edilane comentou, né? Ela é minha aluna do curso, então ela assiste, é a segunda vez que ela tá assistindo o curso, então você tem a possibilidade de assistir as aulas novamente, né? Então é isso. Aline, ó, dentre os métodos que eu conheço, o método fônico é o mais adequado, as crianças compreendem realmente os sons das letras, aceitei o desafio, em plena pandemia obtivemos sucesso. Excelente, é isso mesmo. Eu vou trazer tudo isso lá, né? Por que o método fônico ele é melhor, por que ele enfim... Não vou dar falar muito sobre isso, porque eu já falei em algumas aulas, mas deixo para as aulas lá, mas que efetivamente vou trazer ali. Não é questão de gosto, eu sempre gosto de dizer isso. Não é a minha opinião, não é aquilo que eu acho, aquilo que eu acho mais legal e mais bonito. Não, efetivamente tem explicações e eu trago nessas aulas para vocês, tá? Então, novamente o convite, o link está na bio. A última vez que eu fiz essa sequência de aulas gratuitas focadas diretamente para professoras foi em janeiro. Então, até agosto a gente vai ter um espaço aí de 8 meses, né? Então, assim, é uma oportunidade única. É agosto e depois não sei quando vai ter de novo também. Então, vai lá, se inscreve para participar dessas aulas gratuitas de agosto, avisando com muita antecedência para ninguém ter desculpa e faltar as aulas, tá? 2, 3, 4 e 7 de agosto. Certo, gente? O link tá na minha bio, tá bom? E qualquer coisa, vocês podem me chamar no direct também e a gente vai conversando. Boa noite para vocês e até mais!